olá, olá! Que saudade de vocês, alunos do nono ano A. Professor Maurício, língua portuguesa, matutino. Em primeiro lugar, que saudade, né? Que momento mais maluco do mundo nós estamos passando. Nesse momento, acho que a melhor coisa é a gente ficar no lado de quem a gente ama, buscar seguir todas as regras de higiene e fazer a nossa parte, né? E orar bastante pelo mundo, porque o mundo precisa de uma renovação. Que nós possamos nos cuidar, que cada um de vocês possa estar bem com seus familiares, em paz, com saúde e com tranquilidade. Bem, aula destinada para o nono ano. Essa aula é destinada para o nono ano A. E eu vou falar uma coisa rapidinha, que vai ajudar vocês nessas atividades, que são os elementos formais da narrativa. E aí a gente vai falar sobre aquelas partes do texto, quando a gente narra, principalmente as histórias narradas, contos e outras produções textuais. Então nós temos alguns aspectos formais que vocês já conhecem, mas eu vou aqui dar um pouco do conceito e alguns exemplos, e a gente vai começar com o enredo. O que é o enredo? Primeiramente, vamos fazer um mapa mental. Os elementos da narrativa, os aspectos formais, ou as partes que constituem toda a narrativa, ela vai passar pelo enredo, por personagens, pelo espaço, pelo tempo e pelo narrador ou foco narrativo. Então vamos começar pelo enredo. O que é o enredo? O enredo é história. E toda história tem uma complicação. Se não há complicação, não há história. Então imagine você vai assistir lá o Homem-Aranha, no cinema, lá um filme, não precisa nem ler o livro, tá? Você vai assistir um filme, uma novela, tem que ter complicação. Se não há complicação, não há história. No Homem-Aranha surge lá a Mary Jane e os dois amigos apaixonados pela Mary Jane. E aí um é o Homem-Aranha e o outro é o filho do Duende Verde, né? O filho do Duende Verde, que é o Duende Macabro, enfim. E aí daí você vai ter todo o desenlaçar da história. Então o enredo é a história em si e a complicação principal. Os personagens. Você pode definir os personagens como personagens planos e personagens redondos. Planos, ele sempre se mantém desde o início até o final da narrativa, ou do bem ou do mal. Quem é o mocinho, começa mocinho da narrativa e termina mocinho. Quem é vilão, começa vilão e termina vilão. Já a outra definição de personagens são personagens simples e complexos, que têm a mesma ideia. Personagem simples, ele começa de um jeito a narrativa e termina do mesmo jeito. Ele começa mocinho e termina mocinho. Complexo, ele começa mocinho e termina vilão. Ou pode ser um anti-herói. Então você tem lá no Homem-Aranha 3 tem um momento que ele ganha muito poder, que Venom entra dentro dele e ele vira um anti-herói. Porque de mocinho ele vira um bandido, né? Ele começa a subjugar e tratar mal as pessoas. Porque Venom está com o Homem-Aranha e ele se transforma num Homem-Aranha preto, todo preto, com mais poderes. Mas na verdade ele estava sendo sugado por uma espécie alienígena de parasita que amplia o poder, só que também escraviza a pessoa. Olha que bagulho louco. Então você tem a ideia do anti-herói. É muito interessante porque tem personagens que mudam, né, no decorrer das narrativas. O personagem começa tendo um temperamento, tendo um jeito, ele é um mocinho, e no final ele se torna um vilão. Ou ele começa como vilão e no final ele se torna um mocinho, enfim. Essa é a complexidade das personagens que a gente tem que definir. Então, personagens planas são personagens que começam de um jeito e terminam do mesmo jeito, e complexas são aquelas que mudam no decorrer da narrativa. O espaço. O espaço pode ser urbano, na cidade, pode ser rural, no campo. Pode ser um espaço surreal, algo além da imaginação. Surreal, além da imaginação. Pode ser um espaço dentro de uma ficção científica. E os espaços, eles estão muito ligados aos gêneros, né? Principalmente nos filmes. Quando você vai ver que o mocinho, por exemplo, a cena começa, tá chovendo, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa ruim. Ou o mocinho vai brigar com a mocinha, ou o mocinho vai levar um tiro, vai acontecer alguma coisa de ruim. Então o próprio espaço, ele ajuda na narrativa, tanto no filme como no livro. Lembrando que a narrativa cinematográfica, ela se influencia pela literatura. A primeira narrativa é a escrita.
E antes da escrita é oral. Então nós temos lá textos orais, que também podem ter começo, meio e fim. Também pode ter enredo, personagem, espaço, tempo e narrador. E nós temos também um outro tipo de texto, que é o texto escrito, que também tem enredo, personagem, espaço, tempo e principalmente as narrativas cinematográficas, que também trabalham a questão do tempo cronológico, do espaço. Já se o espaço está ligado a esse ambiente, a um espaço físico, o tempo está ligado à cronologia. Em alguns livros, em algumas histórias, você pode marcar por primaveras, por tempos, por estações do ano, como primavera, verão, outono e inverno. Em outro momento, o autor pode dar lá dias da semana, meses, ano, enfim. Agora, há um tempo psicológico também que não tem como marcar, que é um tempo que acontece dentro da cabeça do personagem, ou do escritor, ou do narrador, enfim. Há muita complexidade. Por quê? Vocês precisam lembrar que quando se fala de texto, nós não temos uma ciência exata. Tudo é muito flexível, tudo é muito volátil, tudo pode mudar. Porque há muitos tipos de textos. Textos orais, textos escritos, narrativas de crônicas, contos, romance. Há muitas tipologias e muitos gêneros, né? Então, nós temos tempo linear, cronológico, aquele que você consegue delimitar por marcas. Era quarta-feira, era inverno, era verão. Então esse texto a gente consegue delimitar. E o texto, principalmente esse tempo que não é marcado, que é o tempo psicológico, que acontece mais numa literatura mais adulta, né? Que aquele tempo acontece na cabeça do personagem do narrador. Já o narrador, ou o foco narrativo, nós temos o narrador onisciente, aquele que está em cima de tudo, vendo tudo, narrando tudo. Ele vê tudo, ele narra tudo. Ele observa tudo, então ele narra. E já temos o narrador personagem, que é aquele que participa. Ele pode narrar algumas vezes e participar da narração. E aí nós temos o discurso ainda. Temos que pesquisar o discurso, que pode ser o discurso direto ou indireto. O discurso direto ou o discurso indireto livre, que pode muitas vezes participar do texto. Bem, precisamos fazer uma pesquisa. Precisamos registrar essa pesquisa também no caderno, né? Temos videoaulas no YouTube que nós podemos assistir sobre os elementos da narrativa e vários exemplos na internet. O que eu vou pedir para vocês? Façam um mapa mental, façam uma pesquisa, coloquem o nome do site ou do autor que vocês pesquisaram, coloca no caderno, tira a foto e manda pra gente. Logo, logo eu vou passar uma atividade pelo Google Forms e nessa atividade você vai precisar desse compêndio, desse conteúdo, né? Ou seja, desse resuminho no caderno para dar uma lida no resuminho e fazer a atividade. Então, nono ano A, um beijo no coração, saudade de vocês. Vamos estudar? Beijo! Se a crise é enorme, a nossa fé é maior. Fé em Deus, fé em Jesus, fé na fé e com fé vou seguir, porque a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Um grande beijo.